Olá, amigos, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo no canal Vinícius Nunes Psicologia. E vocês sabem, né, como é que é o procedimento, né? Like, compartilhem, se inscrevam e mandem para os amigos, né? Se você chamar um amigo, e que se cada inscrito aí, já somos mais de 250, se cada um chama mais um, a gente chega a 500 bem rápido, não é isso? Então, vamos logo para o que interessa, que é justamente o tema desse vídeo. O tema desse vídeo foi pedido não só por um inscrito, foi pedido por dois inscritos. E é um tema bastante interessante, né? Que é justamente para falar das diversas abordagens da psicologia, suas semelhanças, suas diferenças e por que tanta diferença, né? E assim, é algo que eu gosto muito de falar porque eu sou uma pessoa que eu tenho a minha abordagem, eu sou da psicanálise, né? Tenho pós-graduação em psicanálise, então e estou também no curso regular de psicanálise, então me considero já com toda a minha bagagem que eu tenho, com o curso, com a pós-graduação que eu tenho, com o curso que eu já estou fazendo, já me considero psicanalista. Então, assim, apesar, obviamente, de estar nesse processo de construção, porém, apesar de eu ter minha abordagem e atender por ela, eu acredito que todas as abordagens, todas as mais de 50, isso mesmo, segundo o Conselho Federal de Psicologia, são mais de 50 abordagens dentro da psicologia. E eu acho que todas elas têm espaço, porque são diferentes formas de pessoas verem o mundo. As abordagens, para mim, são formas em que o psicólogo, o terapeuta, se vê no mundo, trabalha. E também existe também os diversos pacientes ou clientes que se identificam ou que se veem melhor com determinada abordagem. Tanto é que eu vejo muitas pessoas que falam, eu só dou certo com a TCC. Outros falam, eu só consigo progredir com a psicanálise. Outros dizem, eu só consigo ir com a gestalt terapia. Outros falam que só consegue com a logoterapia, e por aí vai, né? Diversas pessoas podem ter determinada maneira de ver o mundo, e eu acho que a abordagem está muito nisso, né? Está com você vê o mundo, tá, com a maneira como você enxerga que funciona esse mundo. Então, assim, não acho que exista uma abordagem correta, e sim a abordagem com a qual você se identifica. E assim, dentre dessas 50 abordagens, eu posso dizer que a campeã é a TCC. A TCC, atualmente no Brasil, é a abordagem que o pessoal nas clínicas mais utiliza, que é a mais aceita pelos planos de saúde, que as pessoas na clínica mais recomendam, que os psiquiatras também mais recomendam, né? A área médica gosta bastante da TCC, porque é uma abordagem bastante alinhada com a perspectiva biomédica. Então, assim, é uma abordagem bastante prática, uma abordagem que conversa bastante com esse mundo capitalista, imediatista, que precisa das coisas para ontem. Então, uma abordagem que é bastante estruturada, que tem a questão das tarefas de casa para que você possa se tornar o seu próprio terapeuta, com as habilidades de acabar com as distorções cognitivas, para tentar mudar os seus pensamentos automáticos, para a gente ver quais são as suas crenças nucleares, as suas crenças intermediárias. Então, a abordagem que, dentro de uma perspectiva científica, dentro de uma perspectiva biomédica, é bastante aceita e é bastante utilizada e dá certo com muita gente. Mas também tem pessoas que não dão certo, que procuram, que precisam de algo mais aprofundado, que precisam revisitar alguns traumas de infância, alguns traumas de adolescência, algumas ações que ocorreram no passado, e para isso temos abordagens como a psicanálise, que tem a questão da técnica da associação livre, que faz com que a pessoa fale coisas que às vezes não tinha pensado antes, que revisite algumas coisas que
incomodaram no passado, mas acharam que não foi tanto assim, ou não foi tratado da maneira correta. É algo mais longo, é algo que demora muitas vezes muitos anos, mas que também funciona com muita gente, né? Muita gente se identifica, muita gente se vê e acha que é a melhor abordagem, né? Tanto para profissionais como para pacientes. Também tem a questão da psicologia analítica, né, que é do Carl Jung, que tem elementos da psicanálise, mas tem elementos míticos, tem a questão dos arquétipos, a questão do inconsciente coletivo, de que, de uma certa maneira, todos nós estamos conectados e que existe essas percepções de self, né, diferenciados, como a persona e a sombra, que a gente falou no vídeo passado, e também tem aqueles que se identificam com o behaviorismo, né? O clássico behaviorismo de B.F. Skinner, esse americano que tipo, assim, ele revolucionou o estudo do comportamento humano, fazendo suas experiências com ratos brancos, fazendo suas experiências de acordo com a modelagem, a modelação, as mudanças de comportamento, a questão das recompensas, das punições, e assim, a questão do behaviorismo, muita gente diz assim, não, não, o que tem a TCC, o behaviorismo ficou para trás. Eu digo, ficou não. Sabe a questão da escola? Sabe a questão da educação? A questão de que o aluno que estuda, que acerta as questões dos testes e que vai bem, é premiado com notas altas. E o aluno que não vai tão bem nos testes, que não tem aquela atenção devida, ou que não estuda, ou que não se liga muito, tira nota baixa, por vezes é reprovado, enquanto aquele que estuda muito e é bastante aplicado avança. Então, behaviorismo puro, ou seja, é recompensa quando você tira uma nota alta, você é parabenizado, você avança e você é punido com a nota baixa. Você fica onde está e você é criticado. Por vezes até você pode ser castigado pelos seus pais, às vezes você pode ficar mais tempo na escola, né? A questão da recuperação, ou então o pior caso, né, que é o perder de ano, que chama de perder de ano, que você vai ter que repetir a mesma série porque você não mostrou conhecimento suficiente para avançar nos estudos, né? Ou seja, o behaviorismo está até hoje. Pode não ser tão popular aqui no Brasil na questão clínica, muitas vezes muita gente não vai buscar um terapeuta dentro da linha behaviorista, principalmente para adultos, porque com criança muita gente tem essa procura, mas nas escolas, universidades, assim, é muito utilizada a questão do behaviorismo, principalmente alinhada com a pedagogia, tá certo? Então, meus amigos, eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida em relação a essas abordagens, né? Porque eu falei de algumas, né? Mas são mais de 50. Por exemplo, tem uma abordagem chamada sistêmica, que é mais relacionada a grupos, ou a casal, ou a família, que é a questão que você vai trabalhar com as relações emaranhadas, em que ponto tais relações, por exemplo, se uma relação da mãe é muito emaranhada com a do filho, até que ponto prejudica a relação do pai com o filho, ou a relação do casal, entre outras relações. Então, essa terapia sistêmica é tipo uma mediação entre umas partes de uma família que pode estar num estágio disfuncional e de sofrimento, né? Então, assim, mais uma abordagem que também é muito utilizada, principalmente em casais, em famílias. Então, só mostra o quanto a psicologia é grande, né? O quanto a gente pode ver o mundo de maneiras diferentes, né? O quanto você pode buscar pelo curto prazo com essas terapias mais de comportamento, que busca apenas mudar o comportamento, você se adaptar mais, como aquelas mais analíticas, que buscam mudanças mais profundas e que requerem mais tempo, né? Então, assim, são muitas diferenças. É um vídeo assim muito, já está muito extenso e que eu poderia ficar falando ainda mais. E eu só queria saber de vocês, o que vocês acham dessas abordagens, se você
se vocês têm mais alguma, assim, que vocês acham bastante interessante que eu não falei. Por exemplo, eu não falei, por exemplo, da logoterapia, né, que é a questão da busca do sentido da vida. Eu já falei em outro vídeo, mas não falei nesse, mas tem a questão do Viktor Frankl, que criou essa questão de que quando você tem um sentido dentro da sua vida, você tem muito mais chances de êxito e tudo mais. Então, assim, eu gostaria que vocês me falassem, né, alguns temas também, se vocês gostaram dessa perspectiva das abordagens, se você até gostaria que eu contasse um pouco da história da psicologia, né, que pode ser um vídeo bastante interessante para ver como tudo isso começou. E eu queria, antes de encerrar esse vídeo, fazer duas indicações, né? A primeira indicação é de um livro é de Skinner, que é sobre o behaviorismo, que fala também dessa questão da relação do behaviorismo com a educação, que eu acho bastante pertinente, já que o modelo educativo do Brasil e acredito do mundo é o modelo behaviorista, né? É um modelo que está vigente aí e está no nosso dia a dia, faz parte de todos nós. E o filme que eu gosto de que eu indico e que para mim é um clássico é do Alain Resnais. É um filme de 1980. O nome é Meu Tio na América. É um filme francês. É um filme bastante interessante e que conta um pouco sobre a questão do behaviorismo, sobre a questão das doenças causadas pela questão da nossa psique, né, as doenças psicossomáticas. Estava tentando lembrar a palavra aqui, né? Você sabe, né? Que às vezes dá um branco, né? Acontece com todo mundo, mas esse filme fala bastante sobre as doenças psicossomáticas e também fala daqueles ratinhos de Skinner, né? Fala das experiências, fala da questão de como o nosso comportamento, as nossas vivências podem afetar a nossa saúde. Por isso eu recomendo bastante esse vídeo, tá certo? Então, meus amigos, mais uma vez, muito obrigado pela audiência e tchau!